O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá pessoal, sejam bem-vindos à Sessão Popular. Eu sou o Luiz e hoje eu vou falar pra vocês sobre mais um musical da Broadway. Na verdade, sobre o maior sucesso da Broadway nos últimos anos, que é Hamilton. Hamilton talvez seja uma das coisas mais diferentes e autênticas que você vai ver na Broadway nos últimos anos, tá? Porque você deve pensar, gente, por que não fazer um musical sobre a história de um dos pais fundadores dos Estados Unidos, mas usando rap e hip hop? Que na verdade não é uma grande novidade. A gente já vai ter um musical na Broadway que fez muito sucesso, que foi In the Heights, que por sinal é do mesmo compositor do Hamilton, Lin-Manuel Miranda. E vocês vão escutar bastante esse nome porque o Lin se tornou uma grande referência no teatro musical. Funciona tão bem que se tornou uma das maiores febres na cultura pop americana. É tão engraçado como Hamilton abraçou a população e como os americanos se identificam tanto com o musical. Afinal de contas, são meses esgotados de bilheteria antes mesmo do musical fazer as sessões. Então quer dizer que assim, virou realmente uma febre e é um sucesso. E graças a Deus o teatro musical tá aí, levando as pessoas pro teatro. Isso é muito importante. Hamilton é um musical que estreou Off-Broadway em 2014 e Broadway em 2015. Então aí mais um sucesso que vem da Off-Broadway, vai pra Broadway e vira uma febre, tá? O musical ele é composto pelo Lin-Manuel Miranda, que é um sucesso, uma febre no meio de teatro musical. Vocês vão escutar muito sobre ele. E depois do Hamilton, o nome dele ganhou grande popularidade. Recentemente ele também compôs as músicas do filme Moana. Então o Lin, assim, já é um grande adendo para o teatro musical. Hamilton vai contar a história do Alexander Hamilton chegando em Nova York para estudar anos antes da independência dos Estados Unidos. Você vai ver toda a história do Hamilton se tornando o primeiro tesoureiro dos Estados Unidos, desde das questões políticas até a sua morte. E aí você vai ver vários tópicos que vão ser abordados durante a história. Isso é contado de uma forma muito interativa. Hamilton, ele não... A gente fala muito de barriga em teatro musical, Hamilton, eu tenho certeza absoluta que não tem. Você fica muito entretido do começo ao fim, porque é tão diferente a forma como se conta a história que você acaba não tendo um momento que você fala esse musical, agora deu uma caída. Não, porque essa questão do rap, do hip hop, das músicas cantadas é muito intensa e muito diferente. Então a todo momento no musical você tem um entretenimento diferente, vamos dizer assim. Isso acaba te dando um up dentro da história. E aí o que você também vê de interessante dentro do musical é como a história do Hamilton ela foi tão intensa, né? Desde a formação dele até a conquista dele, a posição dele dentro do legado americano e como isso influenciou também a vida pessoal dele. O musical ele começa, a gente pode dizer que ele começa bem mais leve e ele se torna muito intenso, porque ao passo que o Hamilton ele vai crescendo como um profissional, como um político dentro da história, a área política dele começa a ficar muito mais forte, mas a família dele começa a vir à tona, assim, os problemas, né? Então, tudo começa a ficar muito grande. E aí tem, como todo musical, sempre tem os momentos de ápice, só que no Hamilton isso fica muito mais claro. Então tem os momentos de ápice político da vida do Hamilton e o ápice familiar, que são muito, muito intensos mesmo. O rap, principalmente, funciona muito bem, porque pela agilidade, pela questão do uso de muitas palavras na questão da musicalidade, ele acaba condensando todos os anos da história do Alexander Hamilton de uma forma interativa e bem pontual. Então você acaba entendendo toda a vida dele em 2 horas e meia, toda a questão da independência americana. E isso é muito bacana mesmo, porque é uma forma diferente. A cultura americana abraça muito bem o rap, então eles se sentem muito... É um entrosamento muito grande dentro da história. Então isso é muito importante, como o rap é trabalhado no musical. O bacana de Hamilton é que ele traz uma história não tradicional de palco, que é assim, contar a história da independência americana, a história dos Estados Unidos, se tornar uma coisa tão interessante, tão incrível, tão bacana. As pessoas elas se identificam com a história e isso é muito importante, porque a gente não vê tantos fatos históricos contados no palco.
Até porque, assim, tem que se criar um entretenimento para que o assunto fique muito, muito, muito atrativo. Não que não seja, mas precisa se criar este fato. E o Hamilton, ele tem isso, porque é o rap, a música, a forma como é contada, faz com que a música, que a história da independência americana fique uma coisa, tipo, muito grande. E o bacana é que Hamilton, ele expandiu os horizontes. Ele tem sido usado como material escolar. E isso é mais importante, porque a gente fala tanto da cultura chegar na educação. Essa questão tão autêntica e diferente foi tão bem recebida pelo público americano que isso refletiu também nas indicações a prêmios. Afinal, Hamilton é o musical mais indicado da história, com 16 indicações ao Tony Awards, sendo que ele levou 11 estatuetas. Entre melhor musical, melhor roteiro, composições originais, melhor ator e atriz coadjuvante, entre outros prêmios. Então, assim, é um sucesso garantido. Outro fato muito interessante sobre Hamilton é que o Lin-Manuel Miranda, vou chamar ele de Lin para ficar mais fácil, o Lin, ele levou 1 ano para compor a primeira música do Hamilton. E depois ele levou mais 1 ano para compor a segunda música do Hamilton. Então, ou seja, teve um cuidado absurdo e que no final das contas valeu a pena. Claro que depois da segunda música ele entrou aí nos trilhos e acabou compondo as outras 44 músicas, tá? Então no total são 46 músicas que tem no musical. Ele é inteiramente cantado e ele tem mais de 20 mil palavras em 2 horas e meia de espetáculo. Ou seja, é muita palavra, é muita música, é muito completo. Literalmente, Hamilton é uma obra-prima. Gente, agora uma pausa para falar de um tema muito importante do musical, que é o elenco. A gente fala muito no canal sobre escolha de elenco, de perfil, de physique. E o Hamilton, ele traz uma coisa muito interessante que a gente fala muito no teatro musical, que é perfil de personagem. Uma das coisas mais criativas desse musical, além de tudo isso que a gente já falou, é que o musical optou por não trazer o seu elenco a questão estética parecida com os personagens reais da história. George Washington, que é tipo, enfim, branco, americano, é interpretado por um negro na história. Isso é muito incrível, porque ele não cria padrão. O Lin, ele não criou um padrão estético. Ele cria oportunidade para as pessoas trabalharem, cria oportunidade para as pessoas fazerem musical, o que a gente... é muito difícil no ramo de teatro musical, e isso é uma abertura que o Hamilton traz e um exemplo que o Hamilton trouxe pro mercado de teatro musical. Então ele criou oportunidades de pessoas fazerem papéis em que geralmente na nossa cultura, no nosso mercado, não se deixa acontecer. Então isso é tipo realmente uma pausa, fala, ok, uma coisa incrível aconteceu na história do teatro musical. Hamilton é uma coisa incrível em todos os sentidos, e isso inclui a questão de elenco. A miscigenação no espetáculo ela é realmente muito grande, porque além da inclusão de atores negros interpretando personagens de etnia branca, a gente tem também a inclusão de latinos e asiáticos. Até porque o protagonista da história ele é latino e o ator, que é o Lin, interpreta o Hamilton, ele também é latino. Isso é muito importante. Oportunidade de atores latinos interpretarem personagens latinos, que também é um outro grande desafio que a gente tem no mercado. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Hamilton é um musical muito incrível, realmente. Eu espero que vocês pesquisem e, em especial, escutem a trilha sonora, porque vocês vão amar. O diretor desse canal, ele ama Hamilton também. Gosto ele mesmo. indica muito, ele acabou de falar que gosta muito. Então é importante que vocês realmente pesquisem, porque aqui a recomendação é 100% da equipe toda. Então, vão atrás de Hamilton, por favor, porque realmente vale a pena para a cultura de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e a gente se vê na próxima sessão. I'm rereading the letters you wrote me. I'm searching and scanning for answers in every line, for some kind of sign. And when you were